Olá, amantes da quinta arte, sejam bem-vindos ao Primeira Página, onde a primeira impressão equivale. Eu sou o Rafael Campos, esse aqui é o Matheus Braga, e hoje nós iremos fazer um episódio um tanto diferente. A gente sempre fica falando para vocês mandar os seus contos, os seus livros, sempre a gente fazer a análise da primeira página, mas eu acho que seria muito mais justo começar por aqueles que vos falam. Então, pelos próximos vídeos intercalados com alguns vídeos tradicionais, nós iremos falar um pouquinho sobre os nossos contos, uma primeira página do meu, do Matheus, da Camila, do Bruno, a galera que faz parte do nosso grupo de escrita, algo que a gente também já falou várias vezes para vocês terem um grupo de escrita de vocês. Então a gente vai mostrar para vocês a primeira página de alguns contos, trazer um pouco da evolução, alguma das coisas, porque tem alguns contos relativamente antigos, outros mais recentes, e assim falar um pouquinho também dessas primeiras impressões e quem sabe incentivo vocês a mandar, quem sabe mais vezes os seus textos para a gente falar um pouquinho, beleza? Então, Matheus, bora lá que hoje iremos com o seu. Hoje vamos começar então pelo livro Amás o Futuro, da editora Síberos, com a arte de capa bem bonita do João Queiroz. É uma ideia de... é uma antologia, né, de contos aqui, selecionada pela editora Síberos, com foco, né, nessa pegada de Amás o Futuro, aí foi um termo mais ou menos cunhado aí por eles aí. Na verdade, acho que já existia já a definição antiga, né? Eles aproveitaram a temática aí para poder criar um edital, né? E aí, para quem não está acostumado com a ideia de edital, normalmente, não é regra, né? Mas algumas editoras colocam uma sinopsezinha, né? E aí você trabalha o seu conto ali com a quantidade de palavras que eles limitam em cima daquela sinopse. E aí é legal, assim, que dá margem para várias interpretações, né? Então... é um exercício legal de se praticar, até para se motivar a escrever, né? E aí eu tive o prazer aqui de ser selecionado com o meu texto. Nesse livro também tem uma participação também da Camila Fogazzi, nossa colega de escrita também, faz parte do nosso grupo. Mas fica para um outro dia o conto dela, vamos falar um pouco desse meu conto aqui então, deixar o Rafa meter o pau depois. O conto chama A Sensação da Terra, né? E eu, então, sou o autor, Matheus Braga. Vamos lá. Sua visão lhe entregava um mundo sombrio, sem cores e sem empatia. Ele chorou. Um homem pálido aproximou-se, assustador como um animal selvagem prestes a atacar sua presa inofensiva. O rapaz deu um salto para trás, e então a imagem retornou de sua alucinação. Desperto de seus devaneios, ele sentia o coração palpitar, ainda de maneira intensa. Os pés descalços de Ubiratã tocaram a terra fria da mata. A sensação lhe enchia de prazer, e ele se lembrava de agradecer à mãe por conceder-lhe o solo, o ar puro e as árvores verdejantes que escondiam os raios solares, colorindo tudo ao seu redor. Não era a primeira vez que o rapaz sonhara com aquele mundo sombrio. Ele se apressou pela floresta para chegar a tempo de assistir à aula de história. Por incontáveis vezes, o Biratã se atrasava, perdido em suas reflexões profundas junto à natureza pura. Sua mãe dizia que ele possuía cabeça de passarinho, sempre nas nuvens. Mas de todas as disciplinas ensinadas, história era a que mais lhe agradava. Por isso, correu. No caminho, ladeou as margens do rio Caí, onde uma pequena jangada era conduzida por uma de suas irmãs. Vai se atrasar de novo, Biratã, gritou Raíra. O rapaz apenas acenou para a condutora, contendo um sorriso que não podia ser visto daquela distância. Primeira página, fim. Primeira página, fim. E é legal, uma coisa que eu e o Matheus a gente comenta bastante sobre o terminar o parágrafo, o ponto na primeira página. Se for ver, a editora Ciberos, ou Cyberus, aí depende, é brasileira, não é gigantesca como diversas outras que a gente vê aí com os grandes clássicos, só que pelo menos no caso da história do Matheus se deu ao luxo de parar na primeira página, né? Tô até dando uma olhada aqui pra ver os outros textos, ou se foi coincidência, tô achando que foi mais coincidência mesmo. Da minha acabar no ponto. Pelo menos tô vendo alguns aqui que não acabaram com pontos. Ah, sim. Então vamos dizer que a sorte. Uma coisa que meu professor de futsal falava pra gente, eu era goleiro, então eu tinha treino levemente separado. Ele falava que a sorte
né? Ajuda os bons. Compõe os Então, preparados. os preparados. Então, um texto bom merecia um pouco de sorte. E talvez até seja uma característica mais, vamos dizer, probabilisticamente mais fácil de se acontecer para quem escreve frases mais curtas, com mais enters, né? Talvez tenha sido um pouco do caso aqui no meu. Apesar de ter uns 3 parágrafos aqui maiorzinhos, são frases curtas, não sei. Enfim, vamos à análise em si, né? Sua visão lhe entregava um mundo sombrio, sem cor e sem empatia. Ele chorou. Se for pegar, a frase em si acaba no empatia e o ele chorou seria um complemento ao É, anterior. eu já tô até Apesar de incomodado ser. com isso. Hoje eu jogaria se ele chorou para baixo. É uma Daria um enter observação nele. que. Exato, é uma observação que eu também colocaria. O ele chorou, eu acho que daria muito mais impacto embaixo, porque uma coisa que a gente fala bastante é o cérebro funciona na questão de milissegundos. Então, ser 1 minuto sem imersão é tempo pra caramba. 1 segundo sem imersão é tempo pra caramba. Uma piscada sem imersão é tempo pra caramba. Então, quando você dá um enter, em qualquer frase, você tá dando ao seu cérebro milissegundos para você ir de uma linha para outra. Então, esse milissegundos faz diferença para a compreensão do peso do cérebro. Então, é algo que a mudança de ele chorou para a linha de baixo dá aqueles leve milissegundos suficiente para dar aquela respirada do sem cor e sem empatia. O ele chorou, um homem pálido se aproximou, não sei o que, não sei o que. Então, sim. Mas o próprio Matheus já comentou, então é algo que eu também concordo. Aquela questão que a gente tá falando, até você comentou no começo do vídeo aí, questão de evolução, talvez, também, né? Esse é um texto mais antigo meu, não lembro quando foi que publicamos. Vou ver se tem a data aqui, 2020, 21. E sim, e querendo ou não, são informações que não valem, a gente tá, importante é a primeira página, mas, se eu não me engano, o Sensação da Terra, junto com o da Camila, que também faz parte do Amazo, vocês fizeram em 15, 20 dias. Foi uma loucura, né? Aquelas coisas assim, vamos tentar, vamos. E aí Vamos tentar, tem a vamos. ideia e vai, mas realmente, né, isso não vem ao caso aqui. Não vem ao caso. Era Então, mais a questão interna nossa de querer ter nome publicado, né? Sair tentando exato. concurso Então, e assim, depois escrever. querendo ou não, é uma primeira frase relativamente longa, né? Tem uma linha inteira, às vezes algumas pessoas consideram que se a gente acabasse no sua visão lhe entregava em um mundo sombrio, porque o sem cor e sem empatia pode gerar um certo pleonasmo aqui, meio que, né, reforçando um negócio que poderia acabar no sombrio. É algo mais pro pessoal, não é um ponto positivo, não é um ponto negativo, é só um ponto mesmo. Caso você queira realmente encurtar, porque existe um dos gatilhos mentais possíveis, dos 12 possíveis. Um é o gatilho da simplicidade, que eles falam que às vezes uma frase curta de impacto tem mais força do que algo que você vai desenvolvendo e desenvolvendo e desenvolvendo. Mas aí também é um quesito mais de gosto. Eu repensando ela aqui, Rafa, nem sei se você concordaria, mas às vezes sua visão lhe entregava um mundo sombrio, ponto. Já na linha de baixo, sem cores, vírgula, sem empatia, sem precisar doer, talvez. E na linha de baixo, de novo, ele chorou, tá ligado? 3, assim, sabe? Não sei, acho que harmonicamente ia ficar bonito de se ver também, não sei. Acredito que tanto no enter ou simplesmente cortar fora seria algo interessante. Aí você pode estar pensando, nossa, mas você era um grupo de escrita, por que você não sugeriu para ele fazer isso antes? Todo mundo era novinho, né? Tem aí alguns belos anos de coisa, tanto que quando chegar a minha vez, com certeza eu vou ter gastura da mesma forma que o Matheus tá com gastura dele aqui agora. Com coisas tipo, eu mudaria aqui, eu mudaria ali, como eu consegui passar no concurso? Mas é bem nessa pegada. E assim, no quesito de Amar o Futuro, a ideia, a proposta da temática Amar o Futuro é ser um futurismo. Um futurismo, para a galera que não conhece muito os conceitos de cenários, nós temos a distopia, nós temos a utopia e nós temos o futurismo. A distopia é algo como o mundo que deu errado, a utopia é o mundo que deu certo,
E o futurismo é o que é o futuro ou pré-distopia ou pré-utopia. Então, ele é muito mais abrangente no quesito de temporalidade, porém ele não tem uma visão muito fechada como o mundo distópico ou o mundo utópico. Mas, querendo ou não, é um mundo futurista, né? Próprio no quesito do Amazo, né? No caso do Amazo Futuro. Então, assim, eu sinto que essa primeira página, de uma maneira geral, tem bastante de Amazo e pouco de E pouco de futurismo. futuro, eu tava reparando isso também. Assim, é uma coisa que a gente fala, né, só pra lembrar o pessoal aqui, a questão de passar o tom da história, né, na primeira página é importante, porque você já ambienta ali o cara no que o seu leitor, né, no que pode esperar, né, se é de interesse dele de fato ou não, né, e aí eu tô relendo aqui de fato e de futuro, acho que não tem absolutamente nada. Talvez uma mínima estranheza que causa aqui, eu nem sei, eu falo aqui né, do personagem num ambiente amazo, então você já imagina aqui povos originários, né, indígenas, e aí eu cito aqui que ele está indo para uma aula de história, né, então não sei se isso já causaria uma estranheza de falar, não é comum isso como está descrito aí, né, mas assim, até aí para falar que é um futuro, acho que tem um abismo muito grande, né, entre uma coisa e outra, né, com certeza acho que reescrevendo hoje, talvez eu colocaria aqui alguns elementos futuristas já, né, para poder, e que vão existir em algum momento na história, né, mas eu já colocaria talvez antes aqui para poder passar a sensação melhor, a Exato. Um sensação da ponto Terra. também, uma sensação da Terra maior. Uma coisa também que também vai ser de editora para editora, eu particularmente não sou fã desse tipo de coisa, que é o que está aqui no comecinho. Essa, vamos chamar de marca d'água. Essa marca d'água que come um terço da folha, eu acho que é um problema, porque eu virando aqui, só Às para ter vezes tinha uma mais ideia, informação que poderia, talvez, né? sei lá, nesse um terço que pegou, já fala um pouco sustentabilidade e eficiência energética. Uhum. Né? Não, Falo e Imperium, né? da O árvore termo Imperium. Império, que é o nome mais, né, diferente, Exato. não. Então, assim, apesar de ter, mas seria um elemento. Então, acho que Uhum. realmente valeria a pena Não, ter com uma certeza, intensificada, com certeza. mas querendo ou não, se não tivesse esse espaço, talvez pelo menos um elemento de futurismo teria sido colocado. Realmente, esse quesito que você falou do aula de história dá um pouco mais de impressão de um amazo-urbanismo, por exemplo, do tipo, uma escola que Uma nem... estranhezazinha causa, né, pelo menos, né? Fala assim, Uma como assim, estrangeria né? causa. Tem uns pontos aqui, que é algo que eu queria colocar sobre os itálicos. Né? Tem o itálico em mãe, o itálico em sempre nas nuvens e o itálico em irmãs. Eu achei que o sempre nas nuvens destoou um pouquinho, porque É outra um função. É isso. É outra mãe é função. um conceito indígena, vamos assim, é possível utilizar o conceito mãe no meio indígena. É possível usar um conceito irmãs no indígena. E o sempre nas nuvens é muito mais, vamos chamar de... É que a função aqui é outra, né, Rafa? Assim, ó, o mãe e o irmão Sim, é isso mesmo, é o que você quis falar, né? É porque não é de fato a mãe dele, né? Mãe física, nem irmã é de fato a irmã, né? Então ele usa um itálico aqui para fazer essa associação. Agora, no Sempre nas Nuvens, né? Eu usei o itálico aqui por ser uma fala de outra personagem, né? Não é a fala dele. Ele está relembrando algo que foi dito por outra pessoa, né? E aí, para não ficar num texto corrido e se ficar confuso, pô, foi ele que falou, não foi ele, não, quem falou foi outra pessoa. Está destacado aqui de alguma forma no texto. Mas, de fato, né, você acaba usando o mesmo artifício, né, que é o itálico, para funções diferentes, né? E aí pode ser que cause uma estranheza em certos leitores, né? porque em algum momento a pessoa vai procurar alguma similaridade entre os três itálicos e encontra facilmente mãe e irmã e um sempre nas nuvens. Você fica pensando, será que é uma citação indígena que nós pegamos para nós e com isso, não sei o que, não sei o que? Então, dá para entender pelo fato de porque ele fala assim, É que a minha mãe frase sempre né? dizia, né? A frase já Sua diz. mãe dizia que ele possuía cabeça de passarinho, sempre nas duas. É,
apesar do que, né, sua mãe dizia que a partir daí já podia ser tudo itálico, né? Possuía cabeça de passarinho, sempre nas dúvidas, né? Isso que na verdade, ou você possui, né? Não sei. Ou a reconstrução dessa frase talvez ajudaria a dúvida aí, né? Tipo, É. Às vezes, entre aspas, né? Porque às vezes a gente usa os aspas para também, fazer quote, né? Então, já que também seria um quote da mãe, né? Quote seria funcionaria citação, né? também. Então, talvez acho que entraria um pouco melhor, porque Já que o itálico tem uma outra função para ele, né? o itálico seria a função mais para essas terminologias mais indígenas, né? Fora que eu ainda uso o itálico, né, Rafa? Você sabe muito bem para pensamentos do personagem, né? Então, provavelmente tem em algum momento aí um itálico que é pensamento dele. Sim. Como eu conheço bastante esse conto e eu gosto bastante, eu gosto dos contos do Matheus, eu sou um babaú do Matheus, desde sempre. Muito obrigado. E sim, logo na página 51, né, duas páginas seguintes, já tem o pensamento dele falando, será que tal coisa, não sei o que, não sei o que, né, da cura, não sei o que e tal. Né, ainda hoje, ela com certeza saberá como curar esse mal. Então ele entra nessa coisa. Mas a primeira página é a que vale, né? A gente traz essa coisa. Né, infelizmente, comeu um terço, mas Não, mas esse comentário é relevante, né, Rafa, para ajudar diminuir ao máximo, né, para você que está começando a escrever, diminuir ao máximo a possibilidade de confundir a cabeça do seu leitor, né? Então, se você usa o itálico como eu, às vezes já para pensamentos, né, às vezes, pô, precisa de usar para citação, usa aspas, como o Rafa sugeriu, né, para dar uma diferença em termos e não causar essa estranheza toda vez que apareceu itálico, você fica, putz, itálico não era isso, agora é aquilo, né? sim. E o legal é que você pode fazer marcação né, marcação de palavras, de frases, de formas diferentes. Eu tenho um texto que eu usei a marcação com o diferente tamanho da fonte. Deixei, acho que, tudo tamanho 12, 14. E tem um momento que eu quis fazer representando um sussurro, eu fiz em fonte 8. Então você consegue ler a frase, mas eu não cito que é um sussurro, mas dá para entender pelo tipo de fala que é. Eu sempre usava como sussurro. Então você pode usar de diversas formas, tamanho de fonte. Diversas artimanhas, né? Eu acho muito bacana, quem me conhece sabe que eu sou fã do Ian Fraser, que é um, um autor nacional, né? Ele tem a saga Araruama, gosto bastante também, tem essa pegada indígena, mas não é futurista, né? E ele tem uma série de personagens lá que são meio antagonistas dele lá, e toda vez que esses personagens vão falar, ele coloca aquele fundo preto, na linha inteira é um fundo preto, e o escrito em amarelo. Então, assim, é um treco que destoa bastante, sabe? E ele comenta mesmo que é uma fala meio diferentona, né? Enquanto você tá lendo, assim. Então, assim, causa essa estranheza, essa curiosidade toda na hora que você está lendo e passa tipo uma nova coisa. Você não usou o itálico para tudo, né? Ele destacou de uma forma Sim, diferente. porque é uma coisa que ela reclama bastante, principalmente em filmes né, blockbusters dos Estados Unidos, é que não importa o tempo, o espaço, o local do universo, todo mundo fala inglês. Né? Porque o americano tem preguiça de ler legenda, então todo mundo fala inglês porque eles têm preguiça de ler legenda. Né? E então, às vezes, para gerar essa coisa, para não ficar criando conlangues, línguas fantásticas, formatos diferentes de coisa, às vezes você pode colocar simplesmente uma fonte ou um formato diferente só para dizer, olha, você leitor está entendendo porque você precisa entender o que o cara está falando, porém ninguém mais está, por isso que eu estou fazendo esse negrito, essa ticagem, essa forma diferente. Mas, né, voltando um pouquinho sobre o quesito, pelo menos no quesito do Amazo, tem bastante elementos bem legais, tipo, muito próximos, como os pés descalços, os prazeres da natureza, tocar com o ar, o solo, as árvores. Eu gosto bastante dos textos dos Mateus, principalmente no quesito de ambientação. O gatilho da ambientação do Mateus é um dos gatilhos que ele mais usa e particularmente eu acho muito bem feito. Então, assim, mesmo não tendo a parte de futurismo forte, a parte Amazo, tanto sensorial quanto emocional, é muito bem trabalhada. Então, talvez, né, aí vai também depende de estilo e formato, se primeiro, no caso lá, a primeira página fosse um Amazo bem forte, como foi, e na página seguinte fosse um futurismo bem forte, para talvez criar um certo contraponto, depende também qual é
o princípio da história, eu sei qual que é o princípio, eu li até o final, então sugiro demais vocês lerem também. Tem esse contraste entre o Amazo e o futurismo que o Matheus traz. Ele traz esse no conceito do conto. Então, às vezes, uma primeira página é estupidamente Amazo, uma segunda estupidamente futurista, para criar essa contradição que ele quis trazer no punch da história, é interessante. Aí você fala, mas Rafa, vocês mesmos falaram no começo do episódio que talvez seria interessante colocar mais futurismo. Sim, mas são duas formas diferentes de trabalhar a mesma coisa. A gente traz o princípio do tipo, olha, é interessante trazer o tom e o timbre logo no começo. Beleza. Mas, se você quer gerar um gatilho diferente, um gatilho contraditório, um gatilho rebelde, beleza. Conheça a técnica para saber a hora de quebrá-la. Então, estamos propondo também, né? Nada é proibido na escrita, né? E se você quiser fazer o que é o não recomendado, o não padrão, desde que você faça bem feito, não tem problema nenhum, né? Só vai. Sim. A gente fala que o certo e errado se deu certo ou deu errado. Se deu certo, você fez certo. Se deu errado, você fez errado. Por aí. É assim que a gente avalia a técnica da pessoa. É se funcionou ou se não funcionou. Então, assim, a última frase, né, eu achei boa, mas um pouco assim. Não para causar impacto, né? Não para causar impacto. O rapaz apenas assinou para a condutora. Condutora talvez gere um leve também futurismo, porque condutor, mas contendo um sorriso que não podia ser visto daquela distância. Talvez leve uma certa curiosidade para saber né, que distância está a Raira, ou o que exatamente ele está, como ele está indo. Então, tem um leve gatilho da curiosidade, mas se eu não me engano, acho que é uma no frase original, bem nada aqui. no original, a última frase não era nesse ponto. Assim, no texto numa original. folha 4. Né? Uma folha 4, exato. Mas, então... Acho que não que na época eu tenha me preparado para isso, tá, Rafa? Eu acho que na época eu não me importava muito com o final de primeira página em si. Preocupava com a primeira frase, né, de certa forma, até porque a gente alteraria já alguma coisa aqui, mas ainda assim existia uma preocupaçãozinha, e a preocupação em passar algo do tom da história também, de ambientação, né, que já é uma característica minha também, mas de fato essa última frase, assim, da primeira página não era algo que eu me preocupava, não. Sim. Mas eu acho que é algo que, querendo ou não, é uma coisa que você vai pegando muito com o tempo, feeling e com coisa, porque atualmente, né, eu e Matheus, a gente está criando 2 projetos, um mais coletivo com todo mundo do grupo e outros um pouco mais individuais, mas a gente está fazendo um projeto Waterpunk agora, e é legal porque a gente vê com a mesma premissa, no caso, a gente está fazendo uma antologia, só que no caso, nossa, né, pegando os mesmos temas de Waterpunk e cada um pegando a premissa e o estilo próprio. Só que é legal que você percebe que as formas como a gente vê a história vai mudando num ponto, porque eu sempre fui fã de world building, mas para falar assim que estudar o world building mesmo é bem menos tempo do que a vontade de escrever. Eu escrevo, né, rascunho historinhas há bastante tempo, e depois que eu entrei nos criativos, eu falei, não, preciso me aprofundar mais no world building, porque eu acho que é importante, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Matheus mais pra parte mais escrita, da prosa mesmo. Então, e é isso, cara. Então, é interessante você rever os seus textos, porque muitas vezes você fala assim, cara, beleza, tá eternizado dentro de um livro, né? No futuro alguém pode ler essa história e falar assim, ok. Da mesma forma que você já leu vários livros de atores, né? Escritores famosos, escritoras famosas, vocês já pegaram a primeira versão do primeiro livro do seu autor famoso? Você já pegou pra ver? Tipo, sei lá, vamos pegar a J.K. Todo mundo conhece o Harry Potter, mas Harry Potter foi o primeiro livro dela ou foi o primeiro livro publicado depois de cacetada de tentativas? Pega um primeiro rascunho do negócio pra você ver
deve ser ruim pra dar com pau também, né? Mas aí, Matheus, depois de tudo isso, depois de todo Se eu esse viraria minha Skype, página, se eu você viraria viraria ou não meu, viraria? meu conto. Você viraria o próprio Cara, conto? assim, ó, eu ainda gosto da minha primeira frase, mesmo fazendo alterações nela hoje. Eu acho que ela tem aqui seu valor. Eu acho que eu usei aí algo do tom, apesar de não por completo, né? Mas de fato, a última frase eu acho bem, bem meh. E sinceramente, cara, eu acho que se eu não soubesse que o tema é Amaz o Futuro, eu acho que eu não viraria minha primeira página. Porque eu tô olhando aqui, cara, eu não conto muita coisa, né? A história é um menino, se bem assim, tem ali uma estranhezazinha do devaneio dele com o mundo sombrio, né? O que é isso e tal, beleza? Até aí acho que tava me ganhando, mas a partir daí é ele indo correndo pra aula que ele gosta, que ele tá atrasado, né? E não acontece mais nada, pelo menos nessa primeira página, né? É simplesmente isso, é mais descrição ambiental, sensorial, né? Nessa linha, que eu acho que tem seu valor, claro, mas eu acho que não é suficiente para me causar, nossa, né? Preciso virar a página. Eu acho que talvez os dois primeiros parágrafos ali tenham me dado mais o gatilho da curiosidade de querer virar a página. Só que os dois primeiros parágrafos não são, então, sei lá o quê, 20% aí da primeira página em si. Então acho que no somatório geral, acho que eu não viraria minha primeira página. Eu gosto bastante, até o momento que você fala, né, sonhar com aquele mundo sombrio, que corresponde mais ou menos até a metade da primeira página. Uhum. Depois É entra na parte verdade. da mãe e da condutora, né? Me perdeu um pouco também nesse pedaço. Mas, de uma forma geral, né, sem querer babar ovo do próprio amiguinho, porque com certeza tem outros contos que vou contar pra você. Mas, cara, eu acho que pegando nessa ideia de Amaz o Futuro, se eu não soubesse o que é Amaz o Futuro, porque como Amaz o Futuro deve ser a Amazônia do futuro, mas futurismo por futurismo, eu acho que pegando aqui, como é muito forte a parte Amazo, tanto que a arte ela é muito mais Amazo do que futurista, tipo, tirando vocês podem ver uma navezinha aqui, o resto tudo é Amazo, Amazo. Tem um trem-bala também, mas então tem muito cara mais de Amazo do que futuro. A próprio símbolo do capítulo é muito tribal, com não sei o quê. Então, assim, somando todos esses elementos, eu imaginava que seria tipo, e se a Amazônia tivesse dado certo? Né? Então, somando esses fatores da capa, dessa marca d'água do começo e tudo mais, eu viraria, mas eu acho que realmente, se tivesse mais elementos de futurismo, eu viraria com mais prazer. Porém, dá para melhorar. Então fica meio que como essa. Se o Matheus falar assim que merece ser tocado, a gente toca, senão fica meio que os anais de um passado já ao que é distante e ele escreve novos futurismos aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente fez um episódio levemente diferente, com uma pegada assim, metendo pau e falando sobre algumas coisas. Mas basicamente é isso. Caso você, então, mande o seu texto, o que nós iremos fazer é basicamente a mesma coisa. Iremos pontuar do que a gente achou interessante, algo que poderia melhorar, alguns pontos de percepção, mas não se preocupem, a gente simplesmente vai falar para vocês os pontos e as observações, porque gosto é gosto, jeito é jeito, e o mais importante é incentivar vocês a sempre melhorar, escrever e, obviamente, sermos escritores e escritoras renomados, melhores do que a gente, porque a literatura merece muito mais do que isso, beleza? Então, bora ler!